Então, bora lá. A gente falou da última vez, começamos aí falando sobre a obra de Cristo, né? A gente está nesse tópico falando sobre a morte de Cristo, começamos falando sobre o sofrimento de Cristo, né? Que ele teve que padecer por cada um de nós. E é importante a gente compreender tudo isso, porque isso impacta a nossa vida com Deus hoje. Né? A gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre a cruz de Cristo, e é importante a gente entender que a morte de Jesus foi proposital. Jesus voluntariamente dá a sua vida pelo mundo, pelas pessoas. Quando a gente olha para os evangelhos, eles até oferecem essas reflexões, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, que são complementares sobre o significado da morte de Jesus, mas eu creio que João descreve a morte de Jesus como a expressão mais plena do amor de Deus pelas pessoas. Está lá em João capítulo 15, verso 13, diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus dá a sua vida, voluntariamente ele dá. E a nossa pergunta agora é: do que nós fomos salvos? Quando a gente olha para Lucas capítulo 2, a gente vê essa descrição dos anjos, né, aparecendo ali para Maria, e depois falando com os pastores. No verso 10, capítulo 2, verso 10, diz: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra Salvador é a palavra sotero, que vem do grego sotso, que significa uma totalidade, uma integralidade. Essa palavra significa libertação, e ela cobre todos os aspectos da vida de uma pessoa. Ela fala da salvação da destruição. Essa palavra fala da preservação do mal, da preservação do dano, da preservação do prejuízo, e fala de resgate. Quando aí sim a gente olha para os evangelhos, a gente consegue ver um pouco ali daquela celebração da ceia do Senhor, e Jesus oferecendo o pão e vinho são símbolos da morte de Jesus. Veja que a gente, quando participa da Santa Ceia, nós estamos celebrando a morte de Jesus, o pão e o vinho representando tudo isso que nós estamos falando aqui. Mateus capítulo 26, verso 28, Jesus disse: esse é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Ou seja, o que Jesus está querendo lembrar? Jesus está querendo lembrar da aliança de Deus com o seu povo. E nessa última ceia, Jesus diz lá em Lucas capítulo 22, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, Jesus te dá por causa das outras pessoas. Então a morte e a ressurreição de Jesus, elas alcançam essa vitória final de Deus sobre o pecado, sobre essa ruptura que o pecado deixa e sobre a injustiça. E mais do que isso, elas abrem um futuro abundante para todos aqueles que confiam em Deus. É aí que, quando a gente olha para João capítulo 3, verso 16 e verso 17, a gente conhece muito o versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mais uma vez, a obra de salvação. Por que Jesus não veio para condenar? Porque o mundo já estava condenado. João deixa isso registrado um pouco mais à frente. Então Jesus veio sendo a solução para quê? Para nos livrar de basicamente 4 coisas. Número 1, para nos livrar do inferno. E o inferno é essa dimensão totalmente separada da manifestação da presença de Deus. É um lugar para perdidos, aqueles que não estão em Cristo Jesus. É um lugar para aqueles que estão desconectados do reino de Deus. É um lugar da ausência de luz, da ausência de revelação. Número 2, eu e você fomos salvos da miséria. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 8, no verso 9, na NVI, diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. E a palavra rico, no português, fala de ter em grande quantidade, ou seja, de ter abundância, de ter grande qualidade. Ou seja, você recebeu algo precioso, algo que produz muito, algo fértil.
algo produtivo, algo que agrada ou algo que é muito querido. Ou seja, nós nos tornamos ricos, e Jesus não está falando aqui, perdão, o apóstolo Paulo, ele não está falando aqui em si dessa riqueza financeira, onde todo mundo tem que ser rico. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de ter em grande quantidade do quê? Da presença de Deus. Ele está falando de ter em grande qualidade. Aquilo que você tem é precioso para Deus. Ele fez você uma pessoa fértil, uma pessoa produtiva. Ele olha para você, ele fala, você foi feito rico, você foi feito alguém que é querido para Deus. Então, quando Deus nos livra da miséria, Ele nos livra da miséria não só da miséria da nossa natureza, mas de uma mentalidade miserável. É claro que isso envolve as nossas finanças também, né? Eu e você somos chamados, como a gente vai ver aqui em 2 Coríntios capítulo 9, né, do verso 6 ao verso 11, para sermos pessoas generosas. E a gente só pode ser pessoas generosas porque nós fomos libertos de uma mentalidade miserável. Agora nós precisamos renovar a nossa mente com base naquilo que Jesus fez. Ele já tornou você rico de natureza. Deus não te liberta da miséria, gente, para que a gente seja novamente miserável, mas para que a gente possa mostrar ao mundo a riqueza de Cristo em nós, para que nós possamos ser bons dispenseiros da abundância que Deus já depositou em nós. 2 Coríntios 9, 6 a 11, então, diz assim, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz porque por nós se deem graças a Deus. Ele fala, vocês estão sendo enriquecidos, não é para que o bolso de vocês sejam cheios. Ele diz aqui, para toda beneficência. No versículo 8 ele diz, abundeis em toda boa obra, ou seja, naquilo que vocês fazem, para que vocês possam fazer mais. E fazendo mais, a graça seja dada a Deus e não para nós mesmos. Então eu e você estamos sendo libertos, fomos libertos de uma mentalidade miserável. Número 3, nós somos salvos da enfermidade. Mateus capítulo 8, verso 17, nos lembra para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Citando ali Isaías capítulo 53, verso 4 e verso 5, dizendo, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Pedro, ele cita e ecoa esse versículo mais uma vez, lá em 1 Pedro 2, 24, dizendo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então o objetivo de Deus em nos dar saúde, gente, é para que a gente possa cumprir plenamente a vontade de Deus. A vontade de Deus em nós e através de nós, e viver uma vida abundante em Deus. Porque a falta de saúde, gente, vai limitar a nossa mente, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente raciocina, e vai parar o nosso corpo. O que o inferno quer é parar a nossa vida. Mas Jesus Cristo veio para nos libertar disso. E por fim, Jesus Cristo veio para nos libertar da destruição. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham a vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida eterna. Judas, no versículo 1, diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo.
E aí eu vou terminar aqui pedindo para você ler o Salmo 91 e veja como o amor de Deus se manifesta. E veja que esse amor é muito mais abundante para aqueles que respondem. Porque você conhece o meu nome, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Então, eu e você somos chamados por Deus e precisamos responder. Na realidade, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nós podemos responder ao nosso amor. Por isso que Romanos capítulo 8 vai dizer que tudo coopera para aqueles que são chamados por Deus, para aqueles que amam a Deus. E quem é que ama a Deus? É aquele que responde à sua voz, responde aos seus mandamentos, anda com Deus. E é isso que responde a essa pergunta o Salmo 91. E o Salmo 91 fala dessa libertação, desse resgate da destruição. Então, eu e você, na cruz do Calvário, Jesus fez essa obra para mim, para você. Jesus não vai voltar para morrer de novo, para fazer uma outra obra. Ele já fez essa obra. Nos libertou do inferno, nos liberta da miséria, nos liberta das enfermidades e nos liberta da destruição. Que você possa ter sido abençoado por esse áudio, lembrando que Jesus Cristo morreu por mim e por você, tá bom? Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo áudio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a cruz e a missão do Filho. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Tchau, tchau.